O que olhar em uma lavoura de soja de V3 para V4 e que a gente precisa monitorar, qual manejo a gente tem que fazer e quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter para continuar conduzindo bem essa lavoura e fazer com que ela seja produtiva. Então, se você é produtor, agrônomo, técnico e precisa saber o que olhar no estágio tecnológico V3 para V4, fica até o final desse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Matheus Guimarães, sou produtor rural, a gente está aqui hoje na minha fazenda, aqui no Tocantins, e também engenheiro agrônomo. E claro, o proprietário aqui da Agrofácil, onde você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai arrancar uma planta aqui, que está nesse estágio tecnológico de V3 para V4, e vamos analisar ela juntos, tá? Te mostrando tudo que a gente precisa olhar na planta e o manejo que a gente tem que fazer também daqui para frente, porque já está na hora da gente começar a intervir. Então, pessoal, toda vez que eu fazer um manejo, uma avaliação, na verdade, monitoramento, o que eu sempre utilizo aqui como ferramenta, tá? Eu desenvolvi, desde a safra passada, o caderno de campo da cultura da soja, que é um caderno de monitoramento por estágio fenológico. Então você olha o estágio fenológico que a planta se encontra e você vem aqui no caderno e monitora, tá? Então, ó, a gente tem um espaço aqui, calendário pluviométrico, manejo de produtos, dia do plantio, os principais cálculos e, ó, de acordo com o estágio fenológico, existe um monitoramento para ser feito, tá? Nesse caderno também aqui, ó, a gente faz a identificação de pragas, doenças, deficiências nutricionais, ó, produz probleminhas com nematóides, certo? Problemas no início do estabelecimento. Mas vamos lá, nosso foco hoje aqui é no V3 para V4. Então, pessoal, primeira coisa, esse aqui é o momento onde a gente já começa a fazer as nossas primeiras entradas foliares, que é o famoso pós-emergente. Nessa fase entre V3 e V4 é o momento ideal para a gente fazer o pós-emergente, né? Geralmente com a base de glifosato, tá? E fazer outros manejos também foliares. Eu sou um grande defensor de produtos foliares. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai falando sobre isso, tá? Mas se você também quiser comentar sobre isso, você é uma pessoa que acredita em produtos foliares ou não? Comenta aqui para eu saber, até mesmo para eu saber do interesse de vocês sobre os produtos foliares que a gente está aplicando aqui nessa lavoura. O que a gente vai aplicar, o que a gente já aplicou e que a gente vai aplicar, que eu possa trazendo isso aqui para vocês, tá? Então, ó, uma coisa que eu gosto de fazer é o quê? Eu gosto de arrancar a planta para poder fazer esse monitoramento, certo? Só que tem um detalhe também. Para a gente poder fazer uma avaliação de V3 para V4, a gente tem que fazer primeiro o quê? A identificação do estágio fenológico da forma correta, né? Ó, vou pegar essa planta aqui, ó. Então, ó, V1, primeiro par de folhas unifolioladas, a gente já perdeu os cotilédones, tá? Eles estão até aqui no pezinho da planta, ó. V1, V2, V3, V4. Essa planta aqui ela tá até em V5, certo? Matheus, então por que você falou que o monitoramento é de V3 para V4? Que é quando a gente fez nosso primeiro manejo aqui nessa área, certo? Tem uns 3, 4 dias mais ou menos que a gente fez a aplicação, estava nesse estágio e eu quero comentar sobre isso com vocês. E também porque é o seguinte, esse talhão aqui, ele é um talhão que ele demorou quase 5 dias para serem plantados. Então, essas plantas aqui estão em V5, só que mais para lá tá V4, e as últimas plantas ali estão saindo de V3, tá? Entre V3 e V4. Só que hoje eu decidi fazer monitoramento por aqui. Então o que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de arrancar a planta, tá? Aí a gente vai tentar preservar o máximo que a gente conseguir em questão de raiz, para que a gente possa fazer uma avaliação com mais detalhes. Ó, percebam aqui uma coisa também, pessoal. O quanto esse solo é arenoso, ó. Que é um solo de 11% de argila, ó. Arrancamos aqui. Ó. Vai ser preservar a raiz e sair arrancando muita raiz. Mas, ó. Vamos lá. Nosso caderno aqui em mãos. O que a gente tem que monitorar aqui nessa fase, tá? Monitoramento de pragas, insetos ou sinais. Então a gente tem que olhar aqui, ó, se no nosso ambiente tem presença de pragas, tá? Quando a lavoura tá mais fechada, dá para fazer aqui também, mas quando a lavoura tá mais fechada, a gente também pode fazer aquele pano de batida, né? Que é pegar pano e, ó, bater aqui e ver o que de praga vai cair em cima desse pano e a gente fazer essa avaliação. Geralmente nessa fase a gente não encontra tantas pragas, tá? Só que a gente tem que fazer esse monitoramento constante. E se não achar, a gente tem que começar a olhar o quê? Na folha, tá? Os sinais. É muito importante que a gente observe atrás das folhas também, que é onde fica trips, tá? Nessa folha aqui aparentemente não tem nada, até porque também teve pouquíssimos dias que a gente fez nossa entrada foliar.
Percebam até que tá tendo uns pinguinhos aqui, ó. Uma gota que ficou mais grossa em cima dessa planta e nunca mais choveu aqui, tá? Então a gente só pegou calor. A gente tem que fazer parte também agora de monitoramento e controle de plantas daninhas entre V3 e V5. Por quê, pessoal? Essa aqui é a fase da lavoura onde começa a surgir aquelas plantas daninhas que a dessecação não pegou. Perfeito? E aí, por que é importante fazer nessa fase? Porque as plantas ainda estão pequenas. E aí, com as plantas pequenas a gente tem muito mais controle, tá? Só que junto com o pós-emergente, que geralmente é a base de glifosato, aqui a gente utilizou glifosato e clethodim, a gente entra com outras coisas também. Como, por exemplo, inseticida, a gente já colocou um cheirinho aqui também, para poder pegar algumas lagartas que a gente tinha visto. Essa palhadinha rala que vocês estão vendo aqui, ó, era um milheto que estava na área. Então o milheto tem muita facilidade para acumular lagarta. Então a gente já fez esse inseticida pensando nessa lagarta. E também a gente já fez alguns complementos foliares aqui dentro, tá? Até mesmo para tirar um pouco do estresse do glifosato e também já para estimular já o melhor desenvolvimento da nossa soja. Perfeito? Infelizmente ainda não deu nenhum tipo de chuva após essa aplicação, mas agora é com Deus, né? Depois de chover, essa planta aqui certamente vai arrancar bem. Outro ponto muito importante aqui, ó, do nosso caderno é o seguinte, ó, monitorar deficiências nutricionais, tá? Então, se vocês olharem para as plantas de forma geral, vocês vão ver que já começa a aparecer algumas folhinhas um pouco mais claras, tá? Já indicando para a gente faltando algum tipo de nutriente. A avaliação de nodulação e sistema radicular, tá? Tamanho do sistema. Então, aqui eu acabei arrancando a planta de qualquer jeito, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa arrancar a planta e em V3 é o primeiro momento de avaliação de nodulação da nossa lavoura. Por quê? Porque pode ser que não tenha ficado boa a sua nodulação e você vai precisar reinocular, que é um tema que eu posso falar no próximo vídeo. Então você precisa refazer a reinoculação via barra, tá? Para que a gente produza isso aqui, ó, os rizóbios, tá? Os nódulozinhos de nitrogênio, que a soja tem capacidade de produzir a partir de um estímulo feito pelo bradyrhizóbio. Perfeito? Então a gente precisa ver o tamanho dessa raiz e também como está a nodulação, tá? Porque isso aqui é o verdadeiro potencial da planta, o potencial de enraizamento dela. A gente vê aqui que está um enraizamento médio para fraco, nodulação muito abaixo do que a gente esperava também, tá? Aqui é um plantio onde ficou um pouco mais profundo, um local onde a palhada tá mais rala e não tá naquele ambiente tão bom para fatores biológicos, tá? Como os produtos que a gente colocou aqui, tá? Não é o ambiente mais favorável que tem nessa situação e acaba prejudicando tudo isso, tá? Só que sim, ainda assim são pontos de atenção que a gente tem que ter dentro de uma lavoura. A gente precisa avaliar isso aqui, porque a partir disso aqui a gente toma as próximas atitudes. Perfeito? Então, a planta chegou em V3, já temos que começar a fazer monitoramentos mais detalhados, mais criteriosos, tipo o que a gente está fazendo aqui. Nodulação, fito, pragas, plantas daninhas, certo? Pessoal, e claro, né? Se esse vídeo foi útil para você, se essas informações te ajudaram, deixe seu like aqui para eu saber que você gostou, para a gente poder conseguir estar produzindo mais vídeos também, saber que está sendo um conteúdo interessante, e a gente vai sempre mostrando aqui a prática da lavoura para vocês, tá? O que olhar, o que manejar, o que posicionar, tudo em prol da alta produtividade. Perfeito? E ó, a gente está aqui nesse ambiente que é extremamente arenoso, por isso a gente tem plantas que elas estão, vamos dizer, um pouco mais estressadas, mais lentas. Então, areia, junto com plantio fora de época, junto com estresse térmico que está acontecendo aqui agora, estresse hídrico, está deixando as plantas ainda meia boca para a gente. Mas, se Deus quiser, a gente vai recuperando aí com manejos via folha, chuva que está por chegar e também com adubação. Perfeito? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!